Olá, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Passando aqui, Nivaldo Abreu, pela Rádio Resgate, para trazer mais uma pequena mensagem, uma reflexão para vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre o sábio, né, e o insensato. Eu gostaria de usar como texto base hoje aqui, Mateus 7, 24 a 27, né? Aqui, queridos, é Jesus, ao concluir o Sermão do Monte, ele conclui com uma poderosa, Ele conclui aqui com a poderosa parábola sobre dois construtores, um sábio e um insensato. Essa parábola nos ensina sobre a importância de fundamentar nossas vidas nos ensinamentos de Cristo e sobre a consequência, né, de ignorá-las. Precisa entender isso, né? Há sempre consequências. A primeira comparação entre os dois construtores, né? O sábio é aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus. É muito importante você entender isso aqui. Ouvir e praticar, né? A palavra de Jesus. Praticar, né? Ele é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Ele se preocupa com a base, com a solidez e sabe que as adversidades, elas virão, mas a sua casa permanecerá firme porque está firmada na rocha. Já o insensato é aquele que ouve, mas não pratica, né? Ele é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha? Não, sobre a areia, né? Ele negligencia, né? Ele é negligente com a base e busca o caminho mais fácil, e quando as adversidades vêm, sua casa desaba, né? Em segundo lugar, querido, você tem que ver a importância do fundamento na rocha. A rocha aqui representa a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. É bom que você frise bem isso. Quando fundamentamos nossas vidas na rocha, estamos seguros contra as tempestades da vida, porque nós estamos fundamentados em Cristo. E aqui é algo que eu gosto de falar, porque é algo que eu entendo. Eu entendo, porque durante muito tempo eu trabalhei com obras, como construtor. E por incrível que pareça, as pessoas sempre se preocupam com as aparências da casa e não com o fundamento, né? Eu sempre tive um problema nesse aspecto, porque eu tinha como obrigação, eu achava que era uma obrigação minha quando eu pegava a casa para fazer, eu via aquilo como as pessoas estavam fazendo e eu fazia primeiro uma análise, né? Eu digo, o cara às vezes ele até estava fazendo aquilo ali sem pensar, porque por falta de conhecimento. Então quem é que ia fazer? Quem é que sabia? Sou eu. Então nesse caso eu tenho a obrigação de dizer para ele, isso aqui está errado, você deve fazer assim, o porquê, né? Mas para que eu diga o porquê, eu também tenho que conhecer. Então quando Jesus ele quer que você busque nele, porque ele sabe a razão, sabe o porquê e ele conhece, ele tem a resposta. Então, nesse caso, eu tentava fazer as pessoas entenderem que por mais bonita que fosse o projeto, né? Por mais que aparentemente aquilo fosse algo lindo e bonito, você estava colocando algo muito bom, mas sobre uma base que não ia dar sustentabilidade. Você ia perder tudo aquilo, por quê? Porque você não priorizou a base, tá? Sabe, queridos? E muitas vezes nós queremos mostrar muito aquilo que é externo, aquilo que é exterior, mas pouco conhecemos do interno, do interior, daquilo que te dá sustentabilidade. O que dá sustentabilidade ao homem, queridos, não é o que entra, mas é o que sai da sua boca, que procede do seu coração, né? Então, a maior dificuldade que eu tinha de fazer as pessoas entenderem era isso, porque mas aqui eu vou gastar para algo que vai ficar enterrado, mas é exatamente ali que está o segredo. É onde as pessoas não estão vendo. Sabe aquele momento que você está lá num quarto orando, buscando em Deus, buscando sabedoria do Senhor, buscando a orientação do Senhor? As pessoas não estão vendo, mas o arquiteto da tua vida está vendo. Aquele que sabe aquilo que você realmente precisa é Cristo, ele está vendo. O sábio entende que para suportar as dificuldades é necessário um alicerce sólido, né? A obediência aos mandamentos que Deus nos dá. É ele que nos sustenta, né? Já no terceiro, as tempestades virão. E Jesus não promete uma vida sem desafios, muito pelo contrário, ele sempre disse, olha,
mundo tereis aflições, porém tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui as tempestades que simbolizam, queridos, são os problemas, perseguições e tentações que virão. Mas entendam que vem tanto para o sábio quanto para o insensato. A diferença está na maneira como enfrentamos essas tempestades. A diferença está aí. Eu queria que você entendesse uma coisa. Entenda bem uma coisa. A missão aqui é a mesma para os dois. É construir. A missão é a mesma. Estão falando de uma coisa só, do alicerce. É a mesma chuva, é a mesma tempestade, bem igual para os dois. A diferença está em como cada um decide construir. Portanto, passa por você, por aquilo que você acha, por aquilo que você entende. Né? Aqueles que estão firmados na rocha resistirão, mas aqueles que estão firmados na areia e não obedeceram a palavra de Deus serão destruídos. Um quarto momento aqui, o perigo da insensatez. A insensatez leva à destruição. Jesus deixa claro que não basta apenas ouvir a sua palavra, é preciso colocá-las em prática. A casa sobre areia pode até parecer boa por um tempo, mas está condenada à ruína. Por quê? Porque quando as dificuldades chegarem, você não vai conseguir suportar. Já a sabedoria de ouvir e praticar a verdade, a sabedoria está em ouvir a palavra de Deus, aplicá-la em nossas vidas diárias. Isso requer o quê? Diligência, humildade e fé. A obediência é um caminho para uma vida abençoada. E para a garantia de que, quando as tempestades vierem, estaremos seguros. Queridos, a parábola dos dois construtores nos desafia a examinar o alicerce de nossas vidas. Estamos construindo sobre a rocha sólida da obediência a Cristo ou sobre a areia? E muitas vezes essa areia aqui, queridos, pode ser pessoas, sabe? Muitas vezes nós estamos deixando de ouvir Cristo, nós estamos deixando de dar atenção à palavra de Deus, por alguns livros de autoajuda ou por alguns coaches que vêm nos dizer, olha, não deve ser assim, deve ser assado, e nós começamos a ouvir mais as pessoas do que o próprio Cristo. Eu tenho alguns pastores que eu amo de coração, gosto de ouvi-los, mas eu sempre procurei ver uma coisa, queridos. O fato de você citar versículos bíblicos, de você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, isso não te faz santo. Você pode estar munido de muito conhecimento, mas zero de espiritualidade, zero de conhecimento, zero de saber quem você é para Deus e quem Deus é para você. Então, não é desse tipo de conhecimento que eu falo aqui. Que o conhecimento que eu falo é de conhecer a Cristo, de conhecer as suas vontades, que possamos ser como um homem sábio que não apenas ouve, mas que vive de acordo com a palavra de Deus para que a nossa vida resista a qualquer tempestade que venha. Como eu posso aplicar isso, querido? Quero refletir sobre as áreas da sua vida onde você precisa alinhar mais de perto com os ensinamentos de Jesus. Considere as tempestades que você já enfrentou e como sua fé foi testada. Você estava firme na rocha ou viu parte de sua casa desmoronarem, Algumas pessoas já passaram por isso. Então, comprometa-se a não apenas ouvir, mas também a praticar as palavras de Jesus Cristo. Buscando o quê? Diariamente, um relacionamento mais profundo com Ele. Quando é que isso acontece, queridos? Muitas vezes, queridos, nós estamos lendo a palavra, lendo, mas nós não paramos para refletir o que ela está nos dizendo. E quando muitas vezes nós até ouvimos Deus falar, mas nós queremos colocar palavras na boca do Senhor, não foi bem isso que Deus quis. Quando você fala isso é porque Deus não respondeu aquilo que você queria ouvir. E se você está querendo que Deus responda aquilo que você quer ouvir, alguma coisa está errada. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Os 10 mandamentos tem 11 vezes a palavra não. Agora, você acha que esses 11 não que Deus te deu é porque Ele não te ama? Se Ele deu seu próprio filho por você? Claro que não. Ele te deu isso porque Ele quer o melhor para você e para mim. É a mesma coisa o seu relacionamento com o seu filho. Se você não ensina o seu filho a dizer, a
ouvir a palavra não, qual é o futuro dele? É péssimo. Por exemplo, na obra, né, quando eu ia pegava um orçamento, pegava a obra, que eu analisava e que eu via os erros que eram cometidos. Eu vou te dar um exemplo aqui muito, muito simples, querido, muito simples. Às vezes eu pegava uma construção, o cara comprava um porcelanato de primeira qualidade, mas ele comprava material hidráulico de péssima qualidade. Aí eu tentava mostrar para ele, disse, olha, veja bem, você vai colocar esse porcelanato aqui que é caríssimo, né, e vai comprometer ele colocando embaixo dele, né, aquilo que é mais frágil, que é baratíssimo, né, que é um cano, uma curva, um T, né, de um material frágil, que não tem qualificação, que não tem qualidade, né? Por quê? Que tipo de economia é essa que você está fazendo? Então, eu tinha essa obrigação, porque como ele está fazendo isso, às vezes até por inocência, porque ele não conhece, mas eu tenho a obrigação, como construtor, que já tinha experiência de outras obras, de falar isso para ele. É a mesma coisa Jesus. Jesus é o engenheiro da nossa vida. Ele sabe como eu devo construir a minha fé e baseado em quê. Então, quando Jesus te diz não, é porque ele sabe exatamente o que ele quer para você, né? Então, muitas vezes, queridos, o que me preocupa hoje, porque essa semana eu estou fazendo esse vídeo, porque só essa semana eu vi uns 3 ou 4 vídeos de pregações que eu fiquei assustado com aquilo que estava sendo pregado, com os absurdos que estavam sendo colocados, né? Mas o que me chamou mais atenção não era o que aqueles homens estavam pregando, o que aqueles homens estavam falando, o engano que eles estavam levando, mas era a quantidade de pessoas que o estavam seguindo. Isso me mostra para mim que são pessoas que não têm intimidade com a palavra, que leem, mas não estudam, não ouviram Jesus falar, né? Porque Jesus dizia não, enquanto aqueles homens estavam dizendo sim, não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, só te oferecendo, barganhando com a fé. Então, a diferença é essa. Então, quando eu vi tudo isso, eu disse, gente, o que está acontecendo? As pessoas estão seguindo hoje homens que estão influenciando pessoas, né, influenciadores de internet, que estão levando pessoas para um caminho totalmente diferente, para uma porta muito ampla, muito larga, ensinando, né, o Deus que está dentro de mim, ou coisa assim, né, a força está na natureza, a força está aqui. Não, que da força está em Cristo Jesus, não acredite nisso. Isso é uma cilada. Isso é uma cilada. Nós precisamos voltar para a cruz. Nós precisamos, queridos. Eu sou da época, eu ainda peguei alguns trabalhos de evangelismo, né? Eu me lembro que eu participei de evangelismo no Lago 13 de Maio, em Florianópolis, na época do evangelista Manuel de Melo, da Igreja Brasil para Cristo, ali. Foi uma das primeiras igrejas que eu fui ali em Florianópolis, ali ao pé do Hospital de Caridade. E quantas pessoas eram ganhas para Jesus naquela época? Quantas pessoas saíam dali chorando e se entregando aos pés de Jesus? Nós precisamos voltar para isso, porque Jesus disse que os campos estão cheios. Mas não tem mais ceifeiro, porque os ceifeiros hoje querem viver de movimentos. Acho que uma igreja que cresce é aquela que bota lá dentro 100, 200, 300 crentes, mas não bota cristão. Que é uma diferença muito grande, que eu já falei para vocês. O cristão lê a palavra, mas não o cristão lê a palavra, coloca em prática, pratica ela, vive aquilo que Deus quer. Mas o crente não, o crente é aquele que lê a palavra, mas ele é crente lá na igreja, saiu dali, pronto, ele é uma pessoa normal. A diferença é essa. Então está cheio de pessoas lá fora precisando ouvir a verdade, precisando ouvir da palavra. Muitas pessoas me criticam por causa dessa minha maneira de ser direto e objetivo. Ele diz, eu não posso aqui, apenas para ganhar o teu elogio, ficar mentindo para você, dizendo, olha, o evangelho é complicado, querido. Quando você vem para Jesus, não significa que você vai estar isento de problema, não. Por isso ele diz, olha, fortaleça-se na rocha, porque quando vêm as adversidades, aquele que está firmado na areia vai cair, aquele que está firmado na rocha. Por quê? Porque tem problemas. Tá? Tem problemas. Então, o evangelho não é essa coisa que as pessoas dizem, ela vem para cá, você vai ficar rico. Não, isso é tudo ilusão. Evangelho é trabalho, evangelho é luta, é sofrimento. É só você olhar para Jesus. Quando eu digo seguir Jesus, é seguir seus exemplos. Jesus passou por dificuldades, por sofrimentos enormes, e ele era o próprio Filho de Deus. Agora, imagine se ele que era Jesus passou por isso, eu não vou passar, vou vir para ele só para receber, para ter uma casa nova, um carro novo,
namorado novo, para me noivar, casar, só isso. Não entre nessa, querido. Esse evangelho para encher igrejas é um evangelho que não está afirmado na cruz de Cristo, não está afirmado na rocha, não está afirmado na graça. É o evangelho da negociação, negociando a fé. Então, eu fico muito triste com aquilo que eu tenho visto nos dias de hoje, tá? Mas eu fico mais triste ainda de ver a quantidade de pessoas que estão seguindo esses homens. Mas eles só seguem esses homens por quê? Porque eles estão fundamentados nos homens e não na palavra, não em Cristo Jesus. Nós temos que aprender a ler a Bíblia, a estudar e buscar pessoas que a gente possa confiar. Mas antes de mais nada, entre para o teu quarto e confie naquele que é o único, né? A única força que pode me dar sustentação é Jesus Cristo. Fale com Deus, fale com o Pai. Queridos, aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Uma vez eu falei aqui sobre a voz do silêncio, que eu aprendi a voz do silêncio lá em Santa Maria da Imperatriz. Era o sítio da minha avó. À noite, quando você saía, não tinha barulho de carro, não tinha nada. Então você via o barulho dos sapos, dos grilos, de tudo, os mínimos detalhes. Tá? Aprenda a ouvir a voz de Deus no silêncio. Fale com Ele, mas aprenda a se calar diante dEle e ouvir Ele falar. Ele não vai falar no teu ouvido, Ele vai falar no teu coração. Agora, não fique com aquela história de dizer, eu acho que não foi isso que Deus quis. Não foi isso que Ele quis dizer, sim. Você é que precisa aprender a obedecer. A obedecer. Eu já te falei aqui. A obediência é o caminho que nos leva a Cristo. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça aos mandamentos do Senhor. E aí você vai ver as coisas mudarem na tua vida. Nivaldo, então eu não vou ter mais problema? Vai, até mais. Até mais. Porém, a diferença agora, queridos, é que você está seguro nas mãos de Cristo. Sabe? Você tem que aprender a confiar. Eu falo muito de Floripa porque eu nasci lá e trabalhei lá. E tinha uma empresa chamada Sopesca, na qual eu trabalhei, e tinha os barcos. Tinha um mestre que todo mundo queria trabalhar com ele. Por quê? Porque todo mundo confiava. Era um cara que conhecia muito do mar. Seu Joãozinho, seu João. Então todo mundo queria estar embarcado com o seu. Por quê? Porque confiavam nele. Existe uma história também de um avião que estava passando por uma grande... como se diz? Meu Deus, esqueci o nome da palavra aqui agora. O avião estava sacudido demais, né? Turbulência, desculpa, né? Turbulência. E todo mundo apavorado. E tinha um garotinho lendo uma revistinha e aquele garotinho ficou ali tranquilo. Quando passou a turbulência, as pessoas ficaram abismadas com a calma daquele garoto e perguntaram para ele por que ele estava tão calmo. Ele disse, meu pai é o piloto. Ou seja, ele conhecia quem estava no comando. Então você precisa na tua vida também conhecer quem está no comando da tua vida. Se for Jesus, queridos, se Jesus está no barco, segue em frente e vai embora. Tá? Agora, se você está fundamentado em palavras humanas, em alguém que disse, olha, vamos fazer assim que vai ser melhor, vamos fazer assim que vai ser melhor, vamos colocar esse líder aqui que vai ser melhor, cuidado. Se você não está buscando essa sabedoria em Cristo Jesus, se não é o Jesus que está te orientando, que é o teu mentor, então tome muito cuidado, porque possivelmente você está construindo o seu futuro sobre areia, e é uma areia movediça que vai te levar para baixo. Que Deus te abençoe. Não esqueça, né, de compartilhar esse texto. Não esqueça de deixar o seu joinha para mim. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu comentário, seja ele favorável ou contrário. E eu gosto de ouvir as pessoas. Eu não vou apagar porque você falou alguma coisa. Olha, Nivaldo, você está errado nisso. Não. Se você me faz uma crítica, queridos, eu não vou jogá-la fora. Eu vou levá-la comigo e vou analisar por quê você me fez isso aqui. E eu tenho certeza que eu vou achar algo bom dentro dela para que eu possa, no próximo vídeo, melhorar um pouco mais. Porque o saber vem pelo ouvir, sabe? Não é pelo falar, mas é pelo ouvir. Que Deus te abençoe. Eu conto contigo, eu conto com a tua colaboração, orando por mim, nos ajudando nesse Pix aqui embaixo, mas, sobretudo, nos ajudando aqui nesse vídeo, a curti-lo, a comentá-lo e também a se inscrever nesse canal. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus.